Uma boa noite a todos os irmãos. É um prazer nós estarmos aqui na casa de Deus para esse estudo tão importante sobre a Trindade. Você que está nos visitando, é um prazer tê-lo conosco aqui, que vem a primeira, a segunda vez à Igreja Adventista. Sinta-se bem em nosso meio e não venha só nos visitar, venha fazer parte desse time também, tá certo? Irmãos, de várias vezes que eu já estive aqui no IASP, eu acho que hoje é um dos temas mais delicados que eu tenho a apresentar aqui. Para você que é visitante, eu vou explicar o que está acontecendo e você vai entender. A Bíblia profetizou, e no sábado eu vou falar mais detalhes a respeito disso, que nos últimos tempos haveriam de vir enganos, sortilégios, falsas filosofias. E agora me chama a atenção uma coisa, eu vou falar mais sobre isso no sábado, como que o Novo Testamento previu que o último grande tema de debate seria em torno da divindade, especialmente em torno da doutrina de Deus e de Jesus Cristo. Depois vocês vão ver o Evangelho de João dizendo bem claro, e as epístolas de João, que nos últimos dias o anticristo proclamaria algo a respeito da filiação divina de Jesus. E é curioso que justamente agora nós estamos voltando a um debate sobre a natureza da divindade. Eu queria dizer para os irmãos que ultimamente na internet tem aparecido muita coisa contra a doutrina da Trindade. O que reza a doutrina da Trindade, grosso modo, porque eu não tenho tempo de explanar tudo aqui. Nós cremos no único Deus. E esse único Deus se manifesta em três pessoas. É uma divindade única, mas em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muita gente pensa, mas é tão complicado compreender isso? Ora, meu irmão, é complicado entender a própria essência de Deus. Eu acredito que nós temos dois extremos na teologia que nós devemos evitar. Uma eu chamaria de discurso apofático de Deus. Pessoas que falam de Deus de uma maneira tão distante, tão distante, tão distante, que Deus é justamente o contrário do que nós dizemos que Ele é. Não dá para dizer nada a respeito de Deus. É um discurso apofático de Deus, Deus distante. Há outros que falam de Deus de uma maneira tão próxima, tão íntima, tão íntima, tão íntima, que Deus acaba sendo um mero reflexo do meu próprio pensamento. E alguns leem o Gênesis assim, façamos Deus à nossa imagem conforme nossa semelhança. Então, dois extremos perigosos. Falar de Deus com tanta intimidade que Deus acaba sendo algo que eu mesmo desenho num pedaço de papel. Ou falar de Deus de forma tão distante que Deus acaba não sendo nada. Irmãos, anotem uma coisa para começo de conversa. Toda heresia na história do cristianismo nada mais foi do que a pregação de um dado da verdade em detrimento ao outro. Eu tenho um amigo lá no colégio, o professor Gerson Pires, que ele fala assim, a heresia é um lado da verdade que ficou louco. É isso mesmo. A heresia é uma parte da verdade que ficou louca. Podem olhar, quando as pessoas falam de justificação pela fé, eu posso enfatizar tanto que eu sou salvo pela graça, isso é verdade ou é mentira? Eu sou ou não sou salvo pela graça? Sim ou não? Mas eu posso enfatizar tanto que sou salvo pela graça, tanto que eu esqueço da importância da lei e faço da graça uma graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Ou então eu posso falar da importância da lei. A lei de Deus não é importante? Sim ou não? E eu posso enfatizar tanto essa importância, tanto, que eu começo a me tornar um legalista. Com a doutrina de Deus é a mesma coisa. Alguns enfatizam tanto a divindade de Jesus que se esquecem que ele foi um ser humano. Outros enfatizam tanto o lado humano de Jesus que se esquecem que ele foi Deus. E com relação à Trindade, o que eu poderia dizer? Bom, eu poderia já começar de cara falando do Antigo Testamento, mas eu sou obrigado a entrar um pouco na história para que os irmãos se contextualizem do que está acontecendo. Eu tomei na internet duas declarações. Essa declaração não é minha, é da internet. E diga-se de passagem, eu não sei se esse sermão meu vai parar na internet. Mas se ele parar na internet, deixe-me abrir o jogo com os irmãos de uma coisa aqui. Sabem por que eu fico nessa igreja até hoje? Porque ela é a igreja de Deus, esse primeiro lugar é esse. Em segundo lugar, porque eu aprendi, com a graça de Deus, a olhar os bons exemplos da igreja. Houve muita gente que pisou na bola comigo na igreja, houve sim, muita gente que me decepcionou, que me deu um mau testemunho. Mas eu aprendi uma coisa, nós temos um mau vício de fazer o seguinte, 1000 pessoas lhe fazem o bem, você esquece. Uma lhe faz o mal, você fica o resto da vida lembrando daquela pessoa, indo para o médico tendo que tratar daquele trauma. Então eu aprendi o seguinte, se eu falar que a igreja não presta, porque eu vi um membro da igreja dando mau testemunho, eu estou sendo injusto com uma irmã querida que eu tenho lá em Belo Horizonte, que eu lembro até hoje, a irmã Hilda, que uma época que eu não tinha dinheiro nem para ir para a igreja, ela me dava ticket de ônibus para eu ir para a igreja.
Eu lembro de outras irmãs da igreja, quando eu estava estudando teologia, que eu voltava nas férias para visitar a igreja, uma delas chegava para mim com um saquinho de pão, era sagrado. Todas as férias que eu voltava ali, olha, tá aqui a minha ofertinha para você pro colégio, você vai ser um pastor. E dentro daquele pacote sempre tinha um sabonete Lux Luxo, uma pasta de dente Colinos e uns R$10. Pode parecer bobo para você, mas para mim que estava no colégio sem apoio de família, aquilo representava muito. Então hoje, se por um mau exemplo eu falo, a igreja não presta, eu estou dizendo que aquela irmã não presta. Eu estou medindo toda a igreja por um grupo, ou por alguns, estão compreendendo? Aliás, até um parênteses. Imagine a situação, se um pastor prejudicar você, eu vou meter a obra na justiça. Você é idiota se fizer isso. Que isso, pastor? Então quer dizer que tem que aguentar calado? Deixe-me criar uma situação aqui, você vai entender. Seja inteligente, meu irmão. Ainda que aconteça que um pastor, estou criando uma situação hipotética aqui, mas não difícil de acontecer, que um pastor de uma administração qualquer de um campo lhe prejudique. Ele lhe prejudicou, ele tirou seu dinheiro. Você o leva na justiça, porque você quer levar a obra na justiça. E você ganha. Aí a associação é condenada pela justiça a lhe pagar uma indenização de R$50 mil. Da onde você acha que vai sair esses R$50 mil para pagar a sua indenização? Do bolso do pastor que lhe prejudicou? Dos dízimos e das ofertas de irmãos pobres que com dificuldade sustentam essa causa. A associação vai ter que tirar daquele dinheiro para pagar a sua indenização. Então, meu irmão, você acha que é esperto? O diabo é que está enganando você. Quem está pagando a sua indenização não é aquele pastor que você está chateado com ele. Do salário dele não vai sair um tostão. Vai sair do dízimo daquela irmã lavadeira que está do seu lado, que com sacrifício deposita todo mês lá na salva a oferta e o dízimo dela. É daquele dinheiro que vai sair o dinheiro da sua indenização. E você depois se vangloria. Isso mesmo, tem que levar a obra na justiça. Quem pagou o pato foi aquela irmã que não tem nada a ver com isso. Agora, Deus está anotando no livro da vida que você está sendo ladrão de um dinheiro que não é seu. Porque você está pegando o dízimo que não era para você, por causa do erro de um pastor administrador. Ele vai pagar perante Deus. Eu não estou colocando o nome dele numa situação inatingível. Ele vai pagar diante de Deus. Só que eu aprendi o seguinte, se você vir uma pessoa afogando, só pule no lago se você souber nadar. Se você não souber nadar, não pule, serão 2 afogados. Eu admiro muito todos vocês, mas como eu não sei nadar, se algum de vocês estiver afogando, se eu não tiver como buscar ajuda, eu não vou pular ali, porque vão ser 2 famílias chorando no dia do velório. Então, se alguém da obra está errando, deixa ele errar sozinho, porque ele vai pagar a Deus. Agora, se você erra junto, são 2 para aquecer o lago de fogo e enxofre. E eu fico chateado porque algumas pessoas, às vezes, e quando eu digo que eu estou na igreja porque eu acredito em Deus e eu não olho pelos maus exemplos, eu fico triste pelo seguinte, eu lutei muito para ser um adventista. Eu perdi minha família, meu pai me expulsou de casa quando me tornei adventista. Alguns já sabem a minha história aqui mais ou menos. Minha esposa não conhece a sogra dela até hoje. A minha família mandou escolher entre a igreja e a família, e eu escolhi Jesus, e não me arrependo disso. Agora, quando eu resolvi ser um adventista, eu falei, que bom que eu vou ser um adventista do 7º dia, que eu amo essa igreja. E eu esperava que eu chegar aqui, estava todo mundo na mesma intenção. E quando eu fui estudar, alguns perguntam, por que você vai fazer um mestrado, um doutorado na Universidade Católica? Porque eu queria ter convicção de que o que eu acredito aqui realmente é verdade. Se for verdade, vai ter que passar pelo crivo de uma universidade católica. Por isso que eu preferi defender lá e não na Andrews. Se eu chegar na Andrews e falar assim, tem que guardar o sábado, isso poderia ser um pouco chover no molhado. Todo mundo ali sabe disso, por isso que eu tentei defender na Igreja Católica. E as minhas 2 teses de mestrado e doutorado foram provando doutrina adventista lá dentro, sobre a imortalidade condicional da alma e outras coisas assim. Agora eu fico achando interessante que um ex-pastor, com quem eu procurei trocar uns e-mails no início, que estava começando os sites dele na igreja, tentando orar por ele, orei por ele, ofereci minha casa para ele vir me visitar, e de repente ele nem se lembra disso. Chamado Hermelindo Robson Ramos. Um dia publica na internet dúvidas com relação à minha pessoa. Dá para acreditar na idoneidade de um pastor profissional que tem o seu doutorado na Universidade Católica e colocando dúvidas a respeito do meu caráter, da minha fidelidade a Deus. Esse irmão nunca ligou em minha casa para orar comigo. E se você aqui é um simpatizante do Adventista.com e está anotando tudo que eu estou falando para publicar depois lá, publica que eu falei isso. Manda esse recado para o Hermelindo. A minha Bíblia e a dele, Mateus 18, diz, se seu irmão pecar, vai tu a ele. Nunca recebi em minha casa um telefonema do seu Hermelindo Robson Ramos. Ele nunca ligou para conversar comigo ou para perguntar as coisas. Com que autoridade ele coloca o meu nome na internet e coloca que eu sou uma pessoa que estou aqui para fazer jogo duplo entre o Vaticano e a Igreja Adventista? E mais, como é que uma pessoa que não é digna de confiança tem os seus artigos publicados no Adventista.com? Eu já achei artigos meus publicados lá sem a minha autorização.
artigos que falavam justamente como se processará possivelmente o decreto dominical. Curioso, no momento ele pega um artigo meu sobre o 8º dia, ou alguém mandou para ele publica, sem meu consentimento. Num outro momento, ele duvida da minha idoneidade moral, sem nunca ter conversado comigo, a não ser no início, por alguns e-mails que nós trocamos, eu falando que ia orar por ele. É muito curioso. Mas eu aprendi que eu não vou medir a igreja por ele, que se fosse por isso eu ia sair. Porque eu saí da igreja católica para chegar aqui, alguém debochar da minha moral, eu aprendi a olhar por outros bons exemplos. Esse cavalheiro publicou isso aqui. O Concílio de Nicéia é a origem da crença em 3 deuses. Para começo de conversa, a trindade não é crença em 3 deuses. A crença na trindade de pessoas divinas, isso aqui é da internet, não teve origem na Bíblia, mas no concílio ou sínodo de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da história, do qual participaram 318 bispos no ano 325 da era cristã. Um outro site do senhor Ennis Meyer diz isso aqui: História: como o imperador Constantino tornou-se o pai do dogma católico da trindade. A formulação do dogma contrário marcou oficialmente o surgimento da besta do Apocalipse, cuja imagem está para ser formada agora pelo governo dos Estados Unidos. O relato a seguir fornece-nos informações valiosas sobre esse período histórico, que ao final será interpretado profeticamente por Ellen White, imperador não batizado pagão à frente da cristandade. Irmão, se o que eles falam aqui fosse verdade, então realmente a trindade seria uma heresia. Deixa eu explicar rapidamente o que aconteceu. Os cristãos eram perseguidos por Roma. Subiu ao império em Roma um imperador chamado Constantino. E esse imperador Constantino pretendeu ter se convertido ao cristianismo. E ele começou a mudar uma série de doutrinas cristãs, como por exemplo, a doutrina do sábado. Embora não foi ele que mudou, mas oficializou. Hoje, a maioria das igrejas cristãs, inclusive a católica, guarda o domingo por uma oficialização de Constantino. A Bíblia manda guardar o sábado. E nessa onda de várias mudanças doutrinárias, Constantino convocou um concílio para a cidade de Nicéia. Ali, os bispos foram pela primeira vez em carruagens pagas pelo governo de Roma, pelo imperador. O próprio imperador participou do concílio. Se então a doutrina da trindade foi formulada por esse concílio, realmente eles estão certos. A trindade é pagã e nós não devemos acreditar nela. Porque se eu aceitar algo que veio desse concílio, então eu vou aceitar também a guarda do domingo e outras coisas mais. E quando as pessoas colocam isso assim na internet, algumas pessoas pensam: puxa, é verdade, a igreja me enganou, não aceito mais a trindade. Calma, meus irmãos, deixe-me dizer que o que esse cavaleiro falou aqui está errado. Vou mostrar por quê. A pergunta que eu faço é a seguinte: interessante, Constantino não precisou de um concílio para impor a observância do domingo. Bastou-lhe um decreto. Por que precisaria de um concílio para impor a trindade? A igreja estava muito mais favorável agora do que anos antes, em 321. Quando Constantino mudava as coisas na igreja, como por exemplo a guarda do domingo, ele simplesmente soltou um decreto. A partir de hoje, todo mundo deverá guardar o venerável dia do sol, ponto. Constantino não reuniu um concílio para mandar guardar o domingo. Por que precisaria reunir um concílio para obrigar a igreja agora a adorar 3 deuses? Bastava dar outro decreto, principalmente porque já havia 4 anos que ele estava à frente do império ali como um imperador cristão, e era fácil as pessoas aceitarem agora. 4 anos que ele estava pagando os bispos, era fácil todo mundo aceitar. Outra pergunta que eu faço. Aí está uma cena de como teria sido o concílio. Será que a doutrina da trindade corresponde mesmo a um dogma imposto por Constantino? Vocês viram o que eu li anteriormente, retirado da internet. Eles disseram que Constantino foi o pai da trindade. Foi ou não foi isso que estava aqui? Foi ou não foi? Que o dogma da trindade começou com Constantino. Ora, a falta de conhecimento histórico chega aos píncaros do ridículo. O conceito da trindade existia muitos anos antes de Nicéia. O primeiro a usar o nome trindade foi Tertuliano, no ano 150. Tertuliano morreu no ano 225. O concílio se deu 100 anos mais tarde. Tertuliano nem conheceu Constantino, Constantino nem tinha nascido. Então, como é que a pessoa publica na internet lá assim, Constantino, pai do dogma da trindade, sendo que esse já era um conceito que a igreja tinha 100 anos antes? Outro detalhe. Os mesmos conceitos do credo de Nicéia já estão em Irineu de Lyon, que viveu mais ou menos de 115 a 177. A minha dissertação de mestrado foi sobre Irineu. E deixa eu falar com vocês a importância de Irineu. Irineu, quando veio para a igreja, ele recebeu estudos bíblicos de um homem chamado Policarpo.
Esse homem chamado Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Entenderam a proximidade? Irineu veio para a igreja porque quem deu estudo bíblico para ele foi Policarpo. E Policarpo foi discípulo direto de João. Então Irineu ouviu coisas que Policarpo contou ter aprendido do próprio João. E Irineu ensinava que Jesus era Deus e que havia o Espírito Santo. Então, muito antes de Niceia, a igreja já formulava os conceitos trinitários. Eu só dei 2 exemplos aqui por causa do tempo, eu podia falar de muito mais. Outros fatos que nós temos que considerar com relação a Niceia. O que aconteceu com Constantino? Constantino, quando começou a dominar o Império Romano e atrair o cristianismo para ele, queria que o império fosse unido. Mas começou uma briga no Oriente. 2 bispos começaram a brigar. Um deles chamado Ário, o outro chamado Alexandre. Por quê? Vou explicar daqui a pouquinho. Ário tinha ideias diferentes sobre Deus. Ário pensava que Jesus não era Deus como Deus Pai. Que Jesus era um Deus menor, criado pelo Deus Pai. Entenderam? Jesus era um Deus de segunda categoria, que foi criado, ele emanou do Deus Pai. E Alexandre, não, Jesus é uma igualdade com o Pai. Começou essa briga deu um racha na igreja. Constantino não queria realizar concílio nenhum, primeiro porque ele nem entendia o problema. Constantino não tinha conhecimento teológico para saber a profundeza do que estava sendo discutido. E existe uma carta que ele mandou para o bispo de Córdoba, que é Ósio, e ele dizia assim: Constantino, essa é uma questão sem proveito. Então Constantino não queria montar o concílio. Por que ele foi obrigado a montar? Ele tinha acabado de vencer Licínio, ele precisava manter o império unido. Então Ósio chegou para ele e falou: Constantino, faz um concílio e reúne esse pessoal para chegar a um denominador comum, senão vai ter um problema sério. Por isso que ele reuniu o concílio, e não porque ele queria impor o dogma da Trindade. Agora, olha que interessante, de onde que surgiu isso? Olha o que diz Ellen White. Leiam todos juntos comigo, o texto do Grande Conflito, página 56. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido a atenção e exercido o quê? Quem que eram os ensinos dos filósofos pagãos? Ora, era o ensino dos filósofos gregos, e eu fiz filosofia. Isso aqui significa o seguinte: os gregos tinham um problema que chama dualismo. Presta atenção em mim que os irmãos vão entender facilmente. Os gregos, esqueçam o cristianismo, os gregos pensavam assim: a matéria é má, porque a matéria pode ser destruída, a matéria morre, não é isso? A matéria sofre. Mas eu imagino na minha cabeça um mundo sem sofrimento. Você não imagina na sua cabeça? Note, os gregos não tinham a Bíblia, eles tinham só a cabeça deles. Eu imagino um mundo sem morte, sem destruição. Se eu imagino, é porque esse mundo existe em algum lugar. Não é aqui, mas em algum lugar esse mundo existe. E se existe um Deus, esse Deus não pode ter criado a matéria. Porque se Deus criou a matéria, então Deus é, em último caso, assim pensavam os gregos, o responsável pela existência de quê? Do sofrimento, do mal, do pecado. Porque eu vejo um cachorrinho morrendo. Eu pergunto: puxa, foi Deus que criou o cachorrinho? Então Deus criou o cachorrinho sabendo que o cachorrinho ia morrer? Deus é culpado da morte do cachorrinho. Assim pensavam os gregos. Então eles pensavam assim: eu só posso acreditar na existência de Deus se eu acreditar que Deus não criou a matéria. É curioso que o espiritismo hoje usa o mesmo raciocínio. E eu conheço um rapaz ex-adventista, lá no Espírito Santo, que hoje ele é espírita. E ele falou: eu só fui o espiritismo por uma coisa. Se eu parar de acreditar nesse modelo, eu paro de acreditar no amor de Deus. Porque eu não consigo compreender por que Deus permitiu que viesse à existência uma criança com câncer. Todo mundo entendeu o problema dos gregos? A matéria é má. Então Deus não pode ter criado a matéria. Mas vem cá, se Deus não criou a matéria, como é que a matéria surgiu? Os gregos davam uma explicação. Sabe qual é a explicação deles? De Deus houve várias emanações, vários eons. Imagina como uma pedra que cai no meio de um lago, e quando a pedra cai, o que acontece em volta da pedra? Vão dando aros, não é isso? De Deus foram emanando, essa ilustração aqui mostra isso aí, de Deus foram saindo raios de glória. E esses raios eram tão gloriosos que eles começaram a ser moradias de seres que saíram de Deus, que foram criados por Deus. Esses deuses criados por Deus para morar nesses raios eram deuses menores. Eram deuses, mas não no sentido pleno, deuses que foram criados.
Um desses deuses que foram criados, chamado Demiurgo, criou a matéria. Então, quando você fala Deus existe, existe. Então por que a matéria é má? Porque não foi Deus que criou a matéria. Quem criou a matéria foi um Deus menor, criado pelo Deus maior, e esse Deus eles chamavam de Demiurgo. É um artífice. Então quem criou a matéria foi um Deus menor. Esse Deus menor, ele é falho. Ele não é todo poderoso. Ele pode cometer erros, ele pode cometer equívocos. E um equívoco dele foi ter criado a matéria, podendo a matéria morrer. Então nós não somos criatura direta do Deus onipotente. Nós somos criatura direta de um Deus menor, que por sua vez foi criado pelo Deus maior. Entenderam essa noção? Os espíritas dizem a mesma coisa hoje que os gregos diziam. Jesus é um Deus menor, é um espírito evoluído, mas ele não é o Deus supremo. Eu falei com vocês que isso começou a dominar o cristianismo. E Ário, agora é que está, esse pessoal que está ensinando hoje a doutrina de Ário, está ensinando o espiritismo. Porque Ário ficou influenciado por tudo isso que eu descrevi para vocês aqui. E Ário começou a falar, pimba, descobri a roda. Agora eu sei como explicar a origem do mal sem culpar a Deus. É muito simples. Jesus é esse Deus menor que criou a terra. E Jesus, por sua vez, foi criado pelo Pai. Agora faz sentido. Jesus realmente é filho de Deus, é inferior. Ele foi criado por Deus, nós somos criados por Jesus. Irmãos, isso era tão pagão, que eu vou mostrar para vocês aqui. Na região da Antioquia, onde vivia Ário, foi encontrado um papiro chamado Livro de Geu, ou de Ieu. Esse papiro escrito em copta mostra toda essa doutrina que eu estou falando com vocês aqui, defendida por alguns líderes da igreja naquele tempo. Então olha o que eles falavam. Que Jesus foi criado e Jesus era o Deus principal dos outros deuses criados pelo Deus maior. E que Jesus se faz presente no mundo físico pelo seu espírito, pneuma, que é a sua energia. O conhecimento disso, gnose, prepara os homens para o retorno a Deus quando ele vier. Esses manuscritos foram encontrados em 1769 por James Bruce. Os irmãos entenderam o paganismo disso? Havia gente dentro da igreja ensinando isso. E Ário ficou influenciado por isso. Isso, irmãos, é paganismo. Isso é espiritismo. Quem ensinava isso era gnose. E hoje, algumas pessoas estão tentando ressuscitar isso dentro da igreja. Isso aqui é uma cópia desse manuscrito datado do 3º século. O Deus Supremo aqui no meio, as emanações dele, cada emanação contendo um Deus menor. E um desses deuses que estavam aqui menores criou o planeta Terra. Olha aqui a capa do livro, a mesma coisa. Eles falam do Deus Supremo, e aqui o Deus menor, que é Jesus, Alfa e Ômega, o responsável pela criação do mundo. Então o mundo é mau? É. O mundo é fruto de um desastre do Criador? É. O Criador cometeu um equívoco? Sim. Mas como o Criador cometeu um equívoco? Que o Criador foi um Deus menor. Um Deus chamado Jesus. Enquanto o cristianismo era a democratização do mistério de Deus, admitindo que Deus é um mistério, o gnosticismo, essa doutrina aí, ensinava o contrário. Que Deus tem que ser plenamente conhecido por aqueles que são entendidos. Foi por isso que aquele grupo foi para lá, para Niceia. Então, um grupo dos arianos, liderado por Ário e Eusébio de Nicomédia, dizia o seguinte: Cristo é semelhante ao Pai, mas ele não é um com Deus. O que o pessoal do Adventistas.com está ensinando hoje é justamente essa doutrina aqui. Havia um segundo grupo, contrário a Ário, liderado por Alexandre, aquele que eu falei com vocês, ex-bispo de Ário, e Atanásio. Diziam, não, Cristo é da mesma substância que o Pai. E um terceiro grupo semi-ariano, eram a maioria, simplórios, liderados por Eusébio de Cesareia. Agora, interessante, Eusébio e Ário. Eusébio não tinha sua posição muito bem definida, e ele era ariano, e com ele estava a maioria. Então Eusébio apresentou um credo, Constantino interveio e falou, olha, muda essa palavrinha aqui, põe aquela outra, e o credo saiu. Agora o curioso é o seguinte, Eusébio de Cesareia, presta atenção que essa informação é importante. Eusébio, que escreveu o credo de Niceia, depois voltou a ser discípulo de Ário. Então quem escreveu o credo de Niceia não acreditava na Trindade, senhor Hermelindo Robson Ramos. Quem escreveu o credo de Niceia, Eusébio de Cesareia, era discípulo de Ário. E olha o que diz Ellen White sobre Eusébio de Cesareia.
Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino. Peraí, se Eusébio era amigo íntimo de Constantino, Eusébio acreditava no arianismo e foi ele que escreveu o credo, como é que o pessoal está querendo acusar o credo de Nicéia como sendo o introdutor da doutrina da Trindade? Eu faço uma pergunta: por que Eusébio não defendeu a Trindade para agradar o imperador, já que, como eles disseram, foi o imperador que queria colocar o dogma da Trindade na igreja? Ou, por que o imperador não defendeu o arianismo, que gozava de maior simpatia de Eusébio, que era protegido por ele? Ário tornou-se posteriormente protegido do próprio império, que defendeu o credo, os que defenderam o credo niceno e que perderam a força. Outro detalhe: o principal defensor de Ário e de tudo que o pessoal está colocando aí contra a Trindade, essa informação eu queria que você anotasse, porque eu queria uma explicação deles. O principal defensor da doutrina de Ário, que essa doutrina está sendo pregada na internet aí hoje, foi o homem que batizou Constantino na morte dele. Peraí, agora deu um nó na minha cabeça. Se Constantino queria enfiar goela abaixo da igreja a doutrina da Trindade, por que quem batizou Constantino foi um homem que não acreditava na Trindade? Que pelo contrário defendia o partido contrário? Por que o homem que redigiu o credo de Nicéia era um homem que não defendia a Trindade? Então não faz sentido dizer que Constantino defendia a Trindade. Note como o credo ficou vago. Cremos em um só Deus, esse é o credo de Nicéia. Pai onipotente, Criador de todas as coisas, invisíveis e visíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da mesma substância do Pai, Deus vindo de Deus, luz vinda da luz, Deus verdadeiro vindo do Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e se encarnou, e fez homem, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Não confunda o credo niceno com o niceno constantinopolitano, aquele que é rezado na Igreja Católica, tá? Aquele é posterior. Vocês notaram que esse credo ele é dúbio, ele é superficial? Outro detalhe: alguém viu na leitura desse credo a palavra Trindade? Como é que o camarada me escreve na internet que o Concílio de Nicéia trouxe a doutrina da Trindade para a igreja, se no credo de Nicéia nem aparece a palavra Trindade? Os irmãos entenderam o meu argumento? Oi? Na Bíblia também não aparece a palavra milênio, na Bíblia não aparece a palavra... Sim. Veja bem, irmão, na Bíblia não aparece a palavra milênio, na Bíblia não aparece a palavra temperança, na Bíblia não aparece várias palavras que nós temos no cristianismo hoje. Agora o ponto que eu quero colocar é o seguinte: se Nicéia foi o responsável pelo advento da doutrina da Trindade na igreja, por que a palavra Trindade não aparece no credo de Nicéia? Essa é a resposta que eu queria. Se Nicéia trouxe a doutrina da Trindade, a palavra Trindade deveria aparecer nisso aqui. Agora veja bem, eu quero uma resposta para isso. Falar assim, a doutrina da Trindade a palavra Trindade não aparece na Bíblia, isso não responde a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz é: se o credo de Nicéia trouxe a doutrina da Trindade para a igreja, por que a palavra Trindade não aparece nesse credo? Meu irmão, o senhor não está respondendo a minha pergunta. Eu não estou tocando na lição de escola. A minha pergunta é muito clara. O que o irmão está manifestando é justamente o problema que nós temos com esse grupo. Então responda a minha pergunta: por que a palavra Trindade... Eu quero essa resposta do irmão. Se o credo... Essa resposta que é do irmão, depois eu aceito qualquer coisa. Sim, mas acontece só para os irmãos verem, porque estão falando da oportunidade. Eu só quero uma resposta. Se o irmão não souber me responder isso, então a gente não continua. Por que a palavra Trindade não aparece no credo de Nicéia, sendo que, segundo dizem aí, foi ele que trouxe a doutrina para a igreja? E mais, o credo de Nicéia nem favorece a doutrina da Trindade, porque no final ele só diz lá assim: e no Espírito Santo.
O credo niceno não fala se o Espírito Santo é força, se é poder, se é pessoa, não diz nada. Então, antes de escrever coisa na internet aí, pesquisa mais história da igreja. Porque foi dito bem claro, eu mostrei no início aqui, que a dogma da Trindade foi trazido para a igreja por Constantino. Eu li isso aqui, não li? Por Constantino e através do credo de Niceia. Eu estou mostrando que o credo niceno não falou nada de Trindade. Nem o nome Trindade aparece lá. Como é que a pessoa escreve uma coisa dessa? E ouve o que não quer. Continuando aqui. A maioria... Não, meu irmão, eu estou falando para quem coloca essas coisas. Sim. Tá certo, meu irmão. Agora eu disse, não foi para o senhor. Entender, mas eu vou colocar. Mas o senhor é inteligente, o senhor entendeu. O que eu quiser é isso mesmo. Qualquer pessoa na internet pode escrever o que quer, mas vai ter que ouvir o que não quer. Porque para escrever tem que provar. Tem que provar. Agora aqui. Deixa eu continuar aqui, porque senão não vai dar tempo de a gente continuar. Atanásio lançou 2 argumentos com Ário. Eu vou precisar de mais 15 minutos que eu quero entrar na parte bíblica, mas essa parte histórica ela é importante. Presta atenção. Se Cristo é um ser criado ou emanado, então ele não é Deus plenamente. E somente Deus poderia salvar a humanidade. De fato, Ellen White fala isso, que até os anjos queriam e não puderam. Se Cristo é um Deus menor e criado, então o que Ário está me sugerindo é adorar a criação. E adorar 2 deuses. Um Deus maior, Deus Pai, e um Deus menor, Cristo. Politeísmo. O próprio Hermelindo Robson Ramos escreveu lá na internet quando alguém perguntou assim: Jesus é igual ao Pai? Não, Jesus é um Deus menor. Se Jesus é um Deus menor, então ele é um segundo Deus. Então eles é que adoram 2 deuses, eu adoro um só. Isso é politeísmo. Se eu adoro Deus Pai, um Deus, e adoro Deus Filho, Deus menor, eu estou adorando 2 deuses. Isso é politeísmo. Continuando. A base bíblica para a Trindade, ao contrário do que o irmão Nelson falou no Antigo Testamento, sim, amanhã nós falamos do Novo. Amanhã vai ser mais rápido, porque eu não vou precisar dessa introdução histórica que eu gastei algum tempo dando aqui. Vamos à Bíblia. Referências plurais de Deus. Vou pedir aos irmãos para sermos bem rápidos, eu não quero passar de 15 minutos agora. Deus fala de si mesmo no plural. Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Compare com Isaías 40, 14. Vejam bem, a Bíblia fala no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então Deus estava conversando com alguém. Aí alguém fala assim: não, mas isso é fácil de responder. Deus estava falando com Jesus. Jesus é um Deus menor. Olha o que diz Isaías 40, 14. Com quem tomou ele, Deus, conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Isaías está falando o seguinte: Deus não precisa se instruir com ninguém, não, ele faz tudo sozinho. Quem deu instruções para Deus? O livro de Jó também. Quem ficou lá indicando Deus, faz desse jeito, faz daquilo? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Então, se Deus estava conversando com outra pessoa, essa pessoa não pode ser inferior a ele. Senão a Bíblia entraria em contradição, porque numa parte a Bíblia fala que Deus não tomou conselho com ninguém para criar a terra. Porque ele não precisa de ninguém dando ordens nele, ele é supremo a tudo. Na outra parte ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem. Outro texto. Se o irmão prestou atenção nos anúncios, hoje é Antigo Testamento, amanhã é Novo Testamento. Colossenses está no Novo Testamento. Amanhã. Ótimo. Amanhã. Vamos continuar aqui. Irmãos, e mesmo que esteja singular, não vamos colocar a Bíblia em contradição com a Bíblia. Gênesis 3, 22. Então disse Deus: eis que o homem se tornou como um de... Eu não ouvi. Eis que o homem se tornou como um de... Nós. Irmãos, eu não sou professor de português não, mas nós tem que ser pelo menos 2. Pelo menos. Gênesis 11, 7. Quando foi destruir a torre de Babel, Deus disse: vinde. Vinde é plural. Desçamos. E confundamos ali a sua linguagem. Vejam bem, Isaías 6:8 também. Tem mais um texto aqui que eu quero ler. Isaías 6:8. Eu estou lendo muitos textos porque falam que a gente não abre a Bíblia, né?
que a gente não tem como mostrar na Trindade na Bíblia. Eu não estou mostrando nem 1/3 dos textos que eu poderia mostrar. Isaías 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? De novo, Deus fala de si no plural. Quem há de ir por nós? Desçamos, façamos. Gente, olha, eu não posso falar que isso implica numa triplicidade, mas implica numa pluralidade de pessoas. Não pode ser uma pessoa só falando. Outro texto, vamos continuar. Segundo argumento. Uma coisa me chama atenção no hebraico. O hebraico traz verbos, adjetivos e pronomes no singular quando aplicam a Deus. Mas a palavra Deus, Elohim, pode perguntar isso a qualquer professor de hebraico, ela é plural. Elohim é deuses. Agora note o seguinte, Gênesis capítulo 1, verso 1. Todo mundo precisa nem de abrir a Bíblia, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Literalmente está assim: no princípio criou deuses o céu e a terra. Vocês entenderam o trocadilho? A palavra Deus está no plural e o verbo aparece no singular. Se a Bíblia estivesse ensinando politeísmo, ela diria assim: no princípio criaram os deuses os céus e a terra. Que tem muitos épicos babilônicos que começam assim: quando os deuses produziram, quando os deuses criaram. Mas Moisés escreveu diferente: no princípio criou deuses. O nome Deus está no plural e, curioso, o verbo está no singular. Existem outros textos, nós não vamos ler por causa do tempo, Deuteronômio 5, 26, Jeremias 23, 36, que aparece a expressão, por exemplo, Elohim Hai, que significa deuses vivo, e não deuses vivos. Eu pergunto, por que a Bíblia escreve o nome de Deus no plural e o verbo no singular? Não seria porque esse Deus é plural e ao mesmo tempo um só? Elohim Tzadik, deuses justo, está no Salmo 7, 10. Deuses justo. Os hebreus entendiam desde cedo um conceito de divino, que é um conceito plural em sua essência. Alguém tentou falar, não, mas isso é plural majestático. É como se eu falasse assim, vamos embora, falando comigo mesmo, ou majestade, fala assim, vossa majestade, vós. Gente, não faz sentido aplicar isso à Bíblia. Você está querendo pegar o latim e aplicar a Bíblia. No Gênesis está bem claro lá, façamos o homem a nossa imagem. Deus estava conversando com alguém, ele não podia estar falando com os anjos. Outro detalhe, poderia ser uma divindade menor que foi emanada da outra? Será que Jesus seria um Deus menor? O que está escrito em Isaías capítulo 43, 10 e 11? Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que sou eu mesmo. E antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Peraí, se Jesus é um Deus menor que foi criado pelo Pai depois, então a Bíblia está em contradição, porque a Bíblia fala, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Uma vez que eu li isso para alguém que fala, não, mas é Jesus falando. Não, meu irmão, aqui embaixo, olha, eu sou o Senhor, eu sou Adonai, Javé. É Deus Pai que está falando. Outra pergunta, aliás, uma perguntinha para você pensar na cama: Jesus é Salvador? Vocês estão com dúvida? Mas a Bíblia fala que além de Javé não tem outro Salvador. Então se Jesus é outro Salvador, está complicado isso aí. Deus é único, apesar dos aspectos plurais. Isaías, depois vocês podem ler em casa, eu vou adiantar por causa do tempo. Isaías 40, 18 a 22. Apresentei eu sou o Senhor que fiz a terra, etc, etc, etc. Se fosse um politeísmo, deveria vir no plural. Outra questão curiosa no Antigo Testamento: a palavra do Senhor é, algumas vezes, distinta dele. Você tem lá em Gênesis 3, 6, 1, 3, 6, 9. E disse Deus. Agora leiam Deuteronômio 30, verso 4. Deixa eu ver se eu tenho o texto certo. Não, desculpa, o texto aqui está errado. Vamos ler Romanos 10, 7 e 8. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Era esse texto que eu criei no Antigo Testamento. No Antigo Testamento fala, a tua palavra, Senhor, está perto de mim, na minha boca e no meu coração. Lá no Novo Testamento fala que essa palavra é Jesus.
Várias vezes na Bíblia, o livro de Jonas começa assim: veio a mim a palavra do Senhor. Vayeri devar Adonai Elioná ben Amitai. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor é tida na Bíblia como um ser. Ela caminha. A palavra do Senhor veio ao meu encontro. A palavra do Senhor veio conversar comigo. A palavra do Senhor sai para curar. Salmo 107. A palavra do Senhor vai te proteger. A palavra do Senhor sairá e irá andar junto contigo. Você já viu uma palavra andando? Você já viu palavra curando como médico? Já viu? Nunca vi. A única palavra que pode andar é uma palavra que seja uma pessoa. E essa palavra pessoa é o Senhor Jesus, que João fala lá, no princípio era o verbo, a palavra, e ele estava com Deus, ele era Deus. Tome nota, depois lê em casa para você ver, a palavra de Deus é personificada. Aí é 14 então, é Deuteronômio 30, 14. Obrigado, Moisés. Continuando aqui. A sabedoria de Deus também é distinta dele e personificada. A sabedoria colocada, ela estava com Deus desde o início. Agora tem uma aqui que eu quero mostrar para vocês. Salmo 33, 6. Olha a trindade aqui. Esse é para mim um dos principais textos do Antigo Testamento que mostra a trindade. Salmo 33, 6. Nós já mostramos que a palavra é Deus Filho, não é isso? É Jesus, tá certo? Olha o que está escrito aqui. Os céus por sua palavra se fizeram. Quem é a palavra de Deus que fez os céus? Não ouvi, quem é? Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. O que é o sopro? A palavra sopro no hebraico é ruach, que significa espírito. A trindade, os céus pela tua palavra, o Deus Filho se fizeram, e o exército deles pelo teu espírito, pelo teu sopro. Deus Espírito, Deus Palavra, que é o Deus Filho, e Deus Pai. Tranquilo aí, sem dificuldade. Gênesis 1 também, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio é Jesus. A terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia fala muito desse ser misterioso aí chamado anjo do Senhor. Eu não vou ler os textos por causa do tempo, mas os irmãos conhecem a história. O anjo do Senhor é um anjo que aparece, que às vezes se identifica com Deus, às vezes se distingue dele. Por exemplo, o anjo do Senhor apareceu para Abraão e falou: Abraão, sobe no monte Moriá e sacrifica o seu filho. Quando Abraão foi sacrificar o menino, o anjo do Senhor desceu, segurou a mão dele e falou assim: não faz isso, porque agora eu sei que você não me negou o teu filho, que você me obedeceu. Quem estava falando era um anjo? Era o próprio Deus em forma de anjo. E Ellen White, para quem ainda acredita no Espírito de Profecia, diz que aquele anjo era Jesus que ali se apresentava. Jesus também é apresentado como o Senhor. Essas passagens eu queria ler para vocês verem. Zacarias. Deixa eu fazer uma pergunta antes de ler Zacarias. Quem morreu na cruz do Calvário? Jesus? Será que ele é um Deus tão separado de Deus Pai? Zacarias 12, 4 e 10. Zacarias 12, 4. Naquele dia diz Quem está dizendo aí? O Senhor. Então é Deus falando. E Deus começa a falar. Naquele dia diz o Senhor. E o Senhor vai falando. Quando chega lá no verso 10, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem traspassaram. Mas quem estava falando isso? O próprio Deus. Naquele dia olharão para mim a quem traspassaram. Peraí, mas traspassaram a Deus Filho. Mas o próprio Pai fala: olharão para mim a quem traspassaram. Isaías 40, verso 3. Olha bem: vós que clama no deserto, preparai o caminho do... Não ouvi. Preparai o caminho do... Quem é o Senhor? Deus Pai. E lá no Novo Testamento, João Batista prepara o caminho de quem? De Jesus. Então olha que Jesus é identificado quase com o Pai no Antigo Testamento. E vai outros textos mais. O último que eu queria ler com vocês, não tem um importante aqui. Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha. Não ouvi. Rocha minha. Quem é o Redentor? Mas aqui está falando que é o Senhor. Então Jesus é o Senhor. Então se são dois deuses,
Qual dos dois que é o Redentor? Estão compreendendo a questão? E para terminar, o último verso, Ezequiel 44, 1 e 2. Esse eu já falei sobre essa profecia aqui. Ezequiel 44, 1 e 2. É uma profecia sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente, a qual estava fechada. Essa é uma profecia sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela. Por quê? Vocês estão lendo devagar. Por quê? O Senhor, Deus de Israel, passou por ela. Essa porta que Ezequiel viu era uma porta que dava para o lado oriente de Jerusalém. Um dia Jesus veio montado no jumentinho e passou por aquela porta. Depois disso, a porta foi fechada e está até hoje fechada. É a porta dourada em Jerusalém. Essa foto eu tirei em julho lá agora. Estão vendo a porta fechada aqui? Uns umbrais. Essa é uma porta que data da época de Jesus. Jesus passou por essa porta quando ele entrou no templo para fazer a expulsão dos vendilhões. E a porta está até hoje fechada, como diz a profecia. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é só para o cumprimento da profecia. É para o detalhe que a profecia diz que a porta estaria fechada, porque quem passou por ela? O Senhor, Deus de Israel. A profecia não falou um Senhor Deus menor. A profecia não falou um Senhor Deus criado, um Senhor Deus mais ou menos. O Senhor Deus de Israel. E quem passou por ali foi Jesus. Irmãos, sabe o que é Jesus para mim? Jesus é Deus, plenamente Deus. E amanhã nós vamos falar mais sobre isso quando eu falar sobre a Trindade no Novo Testamento. Só que Jesus é Deus com o rosto. Uma vez uma mãe estava colocando uma criança no quarto à noite para dormir, e quando ela saiu, ela escutou o pequenino falando assim: mamãe, você não vai me deixar aqui sozinho, não é? Está tão escuro. Eu sei que está escuro, querido, mas Deus está com você. Eu sei que Deus está aqui, replicou o menino, mas eu quero alguém com o rosto. Jesus é um Deus com o rosto. Sabem por quê? Quando eu estudei teologia, eu ouvi muitas coisas complicadas dos meus professores. Eu ouvia dizer que Deus é onipotente, pode fazer qualquer coisa. Eu não entendia Deus. Eu ouvi dizer que Deus é onipresente, está em todo lugar. Eu não entendia Deus. Eu ouvi dizer que Deus é eterno, não teve começo nem terá fim. Eu não entendia Deus. Aí eu ouvi dizer que Deus se fez carne e habitou entre nós. Aí eu comecei a entender a Deus. Porque hoje eu olho para Deus feito carne e eu falo: hoje eu entendo a Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou um teólogo, não por causa do diploma, mas porque eu me relaciono com esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que sabe o que é sofrer, o que sabe o que é ser cuspido na cara, que sabe o que é padecer, que sabe o que é morrer em prol do pecador. Ninguém menor do que Deus podia morrer naquela cruz por mim. E eu rendo graças e louvores eternos ao grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, agora e para todo sempre.